Olá, viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a singrar os mares da antropologia. Eu sou Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Aportando em nossa primeira parada, o que são as ciências humanas? Bem-vindos a mais uma ilha de conhecimento, pessoal. Dessa vez, a nossa parada está ancorada pela pergunta: o que são as ciências humanas? Numa outra ocasião, para o podcast Sapios Sapiens, eu gravei uma reflexão sobre as particularidades das ciências humanas. Por causa disso, aqui vai ser apenas um drop, como a proposta do Antropocast é ser bem curtinho, então eu fiz uma síntese de algumas das principais ideias com relação à diferença entre ciências humanas e, sobretudo, ciências naturais e exatas. Eu entendo que, didaticamente, é super importante a gente, antes de falar do que é antropologia especificamente, e as suas diferenças entre a sociologia, por exemplo, que é uma ciência muito próxima a ela, a gente ter uma breve reflexão sobre o que são as ciências humanas, quais as especificidades das ciências humanas. Aí a gente parte no próximo programa para discutir as particularidades do que é a antropologia e do que é o fazer antropológico. O que vocês vão ouvir agora, então, é uma edição do áudio maior que foi gravado para o Sapios Sapiens. Vamos lá, então. Ciências humanas é um conjunto de saberes que se refere a pensar a condição humana sob vários aspectos. Pensar sobre esse tema é tão antigo quanto a filosofia. Só que apenas a partir do século XIX é que a palavra ciência passou a se juntar a esse processo. A gente está falando aí de um momento pós-iluminista, positivista, que os estudantes de ensino médio estudam isso um pouco em história, e quem tem filosofia também, que é a ideia de transformar todo o pensamento num pensamento científico, adotando aí o modelo das ciências naturais, que são muito antigas, e até um pouco o modelo da matemática, que embora não seja uma ciência natural, mas é uma ciência pretensamente exata. O antropólogo Roberto da Mata, no livro de introdução à antropologia, vai fazer uma diferenciação bastante interessante entre ciências naturais e ciências humanas. Ele fala de ciências sociais, mas isso pode ser estendido para ciências humanas de uma maneira geral, que é o seguinte: a matéria-prima da ciência natural é todo o conjunto de fatos que se repetem, que tem certa regularidade, que tem sistematicidade, eles têm uma constância sistêmica, que é o que ele diz, podem ser vistos, testados, experimentados, inclusive quase sempre reproduzidos em laboratórios em condições específicas. Já as ciências sociais, a matéria-prima das ciências sociais são eventos bastante complicados, que não têm regularidade, não têm constância, podem ocorrer em ambientes diferenciados, inclusive tendo os seus sujeitos ressignificando, mudando o significado desses eventos de acordo com o contexto histórico, o contexto social, as relações que vão existir dentro de um determinado momento histórico, enfim. Então, existe uma diferença muito grande entre ciências naturais e ciências humanas nesse campo, nesse sentido. Então, ciências humanas, resumindo, é isso. É uma área de conhecimento que tenta importar um pouco o modelo das ciências para pensar a condição humana sob vários aspectos. No aspecto psicológico, no aspecto das relações sociais, nos aspectos econômicos, questões relacionadas à distribuição da população, como a geografia e assim por diante. Todos nós lidamos com fenômenos humanos no nosso cotidiano, afinal de contas nós somos pessoas. Estamos lá no supermercado, experimentamos alta do preço, inflação, estamos lá numa situação de violência no metrô, no trânsito, a gente experimenta, temos depressão, tristeza, ou seja, nós somos pessoas que enfrentam vários problemas de várias naturezas e todos nós temos uma opinião para dar sobre isso. No entanto, quando a gente fala de medicina, de biologia, de física, nós aprendemos na escola a separar o que é a minha opinião e o que é o saber científico. E a mesma coisa não acontece com os fenômenos humanos. A nossa tradição na escola não é pensar os fenômenos humanos com o mesmo rigor e a mesma objetividade que a gente pensa as outras ciências. Por isso que as pessoas vivem a vida inteira confundindo opinião pessoal com uma análise científica propriamente dita. Uma análise que um sociólogo ou um antropólogo faz sobre a violência urbana, por exemplo, é muito diferente da minha opinião sobre isso. É claro que a minha opinião é válida, a minha opinião tem o seu lugar. O que eu costumo dizer para os estudantes na sala de aula é uma frase de efeito que é a seguinte: é muito bom quando a minha opinião é ponto de partida, mas nunca como ponto de chegada.
Quando a gente fala de humanidades, virou um termo para se referir a tudo aquilo que se refere a uma reflexão sobre o ser humano, mas não necessariamente uma reflexão com rigor que a ciência exige. Quando a gente fala de humanidades no sentido pleno da palavra, a gente está falando de artes, a gente está falando também de poesia, de música, de filosofia. A gente está falando de tudo aquilo que se refere à criação humana, muito além da própria ciência. Então é um conjunto de conhecimentos e de saberes, cultura popular, por exemplo, né? A poesia popular, o teatro popular, a música popular. O que eu estou chamando de música popular? São aquelas criações feitas pelas pessoas intuitivamente, sem que tenham frequentado uma escola de música ou sem que tenham frequentado uma escola de teatro, ou tenham feito um curso de literatura para fazer poesia, por exemplo. Ou seja, não estão submetidos aos parâmetros da ciência, mas nem por isso são menos valiosas. Apenas se situam numa outra dimensão da criação humana. Né? Então, quando a gente fala de humanidades, nós estamos falando disso. Quando a gente fala de ciências humanas, nós estamos falando de uma área reconhecida pela ciência. Até quando o estudante vai prestar vestibular, ele escolhe entre ciências exatas, humanas ou biológicas. Então, nós temos uma área aí científica, e por ser uma área científica, tem método que tem que ser obedecido, pressupostos que tem que ser reconhecido por uma comunidade científica, como qualquer outra área de conhecimento. O que envolve a palavra ciência? O que envolve essa postura? Eu estou falando de um conjunto de pessoas que pesquisam determinadas realidades, obedecendo métodos, seguindo rigor teórico, para produzir informações ou conhecimento que estejam baseados naquela realidade, e não na minha opinião sobre a realidade. Então, em sala de aula eu costumo dar o seguinte exemplo. O Sol é um astro incandescente centro de um sistema solar. Isso é uma verdade que já é conhecida desde a antiguidade, embora ela só tenha sido comprovada no período moderno e agora com as viagens interestelares, com os satélites, etc. Mas isso é uma verdade. Qual é a razão de ser dessa verdade? Não é a minha opinião. O Sol está lá, independentemente do que eu acho. Eu posso ser um sujeito do Egito, achar que o Sol é um faraó. Eu posso ser um membro do Império Inca e achar que o Sol é um ser antropomórfico lá, que precisa do sangue das pessoas e do ouro para se alimentar, etc. Isso não muda a realidade do Sol. O Sol está lá. Agora, se eu digo assim, o Sol é bonito e gostoso, isso é uma verdade que no limite só vale para mim. Você pode até concordar com ela, mas não é obrigatório que valha para todo mundo. Né? Então, a ciência busca exatamente este tipo de afirmação primeira, ou seja, afirmações baseadas na realidade das coisas. Daí a pesquisa, a investigação e etc. Ciências naturais são aquelas ciências ligadas à natureza. As ciências exatas são aquelas ciências baseadas fundamentalmente no cálculo das coisas. Né? São as ciências ligadas muito à matemática. E existe, claro, toda uma discussão contemporânea até que ponto elas são exatas ou não, mas independentemente de serem exclusivamente exatas, elas têm uma exatidão que as demais ciências talvez não tenham. E as ciências humanas são aquelas ciências que vão estar focadas na investigação sobre os fenômenos humanos. Agora, é claro que do ponto de vista de toda a realidade, está tudo misturado. Então, se eu for, por exemplo, eu posso fazer um estudo sobre violência e eu vou usar matemática, estatística para fazer isso. Né? Então, eu vou lá para a medicina, se eu vou fazer uma investigação sobre infectologia, por exemplo, uma epidemia de infecção por um vírus A ou B, né? Eu posso usar também estatística, matemática e até noções de física e de outras ciências mais exatas para poder entender um pouco mais essa realidade. Olha, é curioso que eu estou gravando esse podcast exatamente no momento que começa a explosão de infecção do coronavírus no Brasil. E observem, todas as notícias de jornal que a gente lê, a gente percebe os dados são estatísticos, são dados sobre o comportamento humano, são dados sociológicos, classe social, idade das pessoas, enfim. Eu tenho que lançar mão de uma série de áreas de conhecimento para eu entender um fenômeno complexo como, por exemplo, o alastramento de uma infecção como o coronavírus. Inclusive de economia, de política. Observe o que está acontecendo com relação à economia do mundo, as fronteiras dos países que estão sendo fechados, o quanto que isso não provoca de transtorno nas relações internacionais. Enfim, isso é uma demonstração muito interessante de como a realidade é misturada. E para eu compreender a realidade, eu preciso lançar mão de vários elementos de várias áreas científicas. Observem também que ninguém está tratando desses episódios ou desse episódio com opiniões. Sempre que você vê uma matéria no jornal, num telejornal, você vê sempre a preocupação das mídias sérias de chamar especialistas credenciados para comentar sobre esse assunto. Ainda que eles digam, quando fazem a pergunta para o profissional, na sua opinião, doutor fulano de tal, o que o senhor acha?
Os repórteres geralmente induzem a gente a pensar que o que vem ali é uma opinião equivalente à minha, como leigo, que não sou especialista no assunto. Quando, na verdade, o que vem é uma análise baseada em toda a fundamentação científica, tecnológica, teórica, sobre a qual aquele profissional se baseia. Se a gente for pensar, mesmo na área da medicina, a gente também lida com muito achismo. Quantos médicos não se veem em maus lençóis com seus pacientes que ficam pesquisando no Google sobre a sua doença? Esse problema de lidar com conhecimento e de lidar com verdades, a gente observa isso em várias áreas do conhecimento. Vamos entender que existe uma diferença muito grande entre verdade objetiva e verdade absoluta. A verdade objetiva é aquela, como o próprio nome diz, deriva de objeto, a coisa que está sendo investigada. É uma verdade que está baseada na investigação e no conhecimento sobre determinadas realidades. Uma verdade absoluta é uma verdade que não muda nunca, é uma verdade eterna. Então, o que a ciência busca não é a verdade absoluta, é a verdade objetiva. E a verdade objetiva, ela pode mudar na medida em que novas descobertas são feitas sobre as coisas. Vamos partir do pressuposto que nós não somos oniscientes, nós não conhecemos tudo, a realidade é muito mais ampla do que nós podemos conhecer e nós estamos sempre descobrindo novas coisas. E novas descobertas vão levando a novas perguntas que vão fazendo a gente rever os conceitos. Isto se chama revisionismo metodológico. Toda a ciência possui isso. A física quântica, quando descobriu a natureza do átomo, fez uma revisão de todos os pressupostos da física newtoniana. Aquela imagem do átomo que a gente tem nos livros de física, né, ou de química, uma bolinha no centro, com as elipses em volta, isso tudo teve que ser revisto em função das novas descobertas. Não em função de opiniões malucas de pessoas que afirmam coisas que as pessoas acreditam cegamente e passam a tornar uma verdade, não porque ela é comprovada ou demonstrada, mas porque as pessoas acreditam. Então, isso é uma diferença muito grande que a gente tem que estabelecer, que é a postura que nós temos com relação ao conhecimento. Que essa postura de acreditar não simplesmente porque está nos livros ou porque alguém está falando, mas porque a gente entende que por trás dessas afirmações científicas existe todo um processo metodológico, investimento em pesquisas que produzem verdades que são demonstradas, que são comprovadas, e não apenas afirmadas para a gente acreditar. Não é isso? Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, curta-nos na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.